Bem, eu acho que aqui todo mundo lembra da animação do Injustice. Ela foi anunciada no ano passado, os trailers saíram. Eu fiz aqui o react de todos os trailers, estava super mega animado para finalmente ter uma super animação baseada nesse universo. Mas quando a animação saiu, foi aquele desastre. Eu, infelizmente, não consegui gostar da animação por conta deles quererem adaptar os 5 anos das HQs do Injustice numa animação de 90 minutos, conseguirem trocar totalmente o final e desmobilizarem completamente toda a jornada que a HQ quer fazer originalmente. E, inclusive, a gente colocou no ranking das piores animações da DC do ano passado. Contudo, uma coisa é a gente não gostar, outra coisa é a gente reconhecer que não tem audiência. Porque essa animação do Injustice dentro da HBO Max é um grande sucesso, pelo menos quando comparado com as outras animações da DC do ano passado. Porque essa animação do Injustice ficou no top 3 dos filmes mais assistidos da HBO Max. Então assim, o que acontece que o universo Injustice ele é tão popular? As pessoas adoram falar mal do universo Injustice na internet. Adoram, né? Que o Superman não deveria ser do mal, que é muito mal escrito, que a história é exagerada. Mas não importa o que aconteça, as pessoas sempre estão lá para consumir produtos desse universo, mesmo quando a animação é ruim. E isso me faz chegar à conclusão que o universo Injustice é um fenômeno e que, portanto, por ser um fenômeno, a DC não pode deixar esse universo parado ali. Então, nesse vídeo de hoje, a gente vai tentar entender esse sucesso da animação do Injustice, o porquê que esse universo geralmente atrai tanta atenção das pessoas, e vamos ver também como que a DC pode continuar fazendo produtos do Injustice. Então, roda a vinheta e vamos começar! E pessoal, só antes da gente começar, já vai deixando o bate-like e o bate-comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado. Beleza, então agora vamos falar do universo Injustice. Dentro da plataforma da HBO Max, nesse momento quando você vai ali no conteúdo em alta e seleciona apenas os filmes, a animação do Injustice vai aparecer em segundo lugar. E assim, ó, eu não sei se esse ranking que é feito aí dentro da plataforma ele está 100% correto, porque eu acho meio estranho não aparecer o filme do Matrix Resurrection nos top 10, mas de qualquer jeito, a animação do Injustice é a única animação da DC que está ali naquele ranking. E no ano passado a gente teve grandes animações da DC. O Batman Longo Dia das Bruxas parte 1, parte 2, a Sociedade da Justiça Guerra Mundial 2. Ah, Gabriel, mas só porque o pessoal tá vendo quer dizer que é bom. Não, assim, obviamente eu sei disso, Gabriel Colino do Mal. Porque essa é uma daquelas animações que eu considero tão ruim que eu iria querer ver por causa da ruindade dela. Eu iria ficar curioso para ver se de fato ela é tão ruim assim. Então eu consigo ver uma demanda de curiosos para ver se de fato é tão ruim assim, mas eu também consigo ver uma demanda de fãs do universo Injustice. Porque a palavra Injustice é uma palavra muito marqueteira. Porque convenhamos, né? Quem teve a ideia de fazer o nome desse universo Injustice é gênio. É gênio. Você só fala Injustice e você já sabe de qual universo você tá falando. E eu também vejo uma demanda daquelas pessoas que conhecem os jogos, talvez não estejam a par completamente de tudo que acontece nas HQs ou completamente toda a história do universo, mas elas reconhecem essa palavra de Injustice e elas querem ver porque elas acreditam que vai acabar sendo alguma coisa legal. Porque tem o nome, né, de Injustice. O nome em si chama muita atenção. Tudo isso eu acredito que faz com que as pessoas tenham a vontade de querer assistir essa animação. E essa posição no ranking da HBO Max prova também o que eu falei num vídeo de meses atrás, quando saiu o primeiro trailer da animação do Injustice. Fazer uma animação do Injustice é uma das ideias mais lucrativas que você pode ter. É óbvio que você vai ganhar dinheiro com isso, porque em tudo, absolutamente tudo que eu vejo a palavra Injustice, eu vejo views, eu vejo dar dinheiro e eu vejo as pessoas discutindo. Aqui mesmo no canal, um dos vídeos que mais tem views é do universo Injustice. Sempre que envolve o universo Injustice, boom, dá view. E isso é aqui no canal. Eu imagino que lá na DC, os caras que têm os números, eles saibam disso. Porque não é possível que eles não vejam isso. E quando eles anunciaram a animação, eu fiquei muito empolgado, porque eu sabia que essa era a estratégia certa. Eu só não esperava que eles fossem fazer uma animação tão ruim. Mas pelo jeito, o fato de ser ruim não fez a menor diferença, porque tá ali dentro da HBO Max dando view. É o famoso falem bem, falem mal, mas falem de mim. Essa é a animação do Injustice. Um outro motivo de eu entender que era a estratégia certa
era por causa da animação do Invencível. O Invencível surgiu ano passado na Amazon, ninguém sabia direito da existência dessa animação, muito menos da HQ. Claro que alguns fãs conheciam, mas a grande maioria do público não conhecia esse universo. A animação chegou, era uma animação violenta e séria, na qual você consegue fazer claros paralelos com o universo Injustice, porque no universo Injustice você tem heróis que são do mal, assim como o Invencível, e o sucesso absurdo de Invencível mostrava claramente que havia um espaço para fazer animações tipo Invencível, só que com DC. E a melhor solução possível para isso seria uma animação do Injustice, porque a DC já tem esse universo tipo Invencível, que é o Injustice. Você já tem a marca formada ali, você nem precisa reinventar a roda. Você só precisa adaptar direito. E bem, quando eles anunciaram, na minha cabeça, essa animação seria uma animação do ano 1, que iria mostrar a grande transição da fase do Superman depois que ele perde a Lois Lane, e que a gente iria ali até aquela parte da HQ que a Liga da Justiça invade a Fortaleza da Solidão, e que logo depois o Superman acaba enfrentando o Alfred com aquelas pílulas da super força. Eu pensei que a animação iria até ali. E eu realmente jurava que a animação iria terminar num cliffhanger para fazer uma série animada do universo Injustice. E eu falava isso com convicção porque eu tinha certeza que a DC iria querer explorar mais financeiramente esse universo do Injustice. E aqui eu não estou entrando no mérito se o universo Injustice deveria continuar, se não deveria continuar. O fato é que dá dinheiro. E como dá dinheiro, por que não fazer mais? Essa é a dúvida. Então eu pensei que ela iria terminar de um jeito para poder ter continuação, para eles explorarem mais isso. Porque me parecia uma animação extremamente comercial, daquelas que a gente vai fazer pra ganhar dinheiro mesmo. Então nem aí com isso, dane-se a história. E de fato foi um pouco isso, só que daí eles fizeram aquele final que não faz sentido na animação do Injustice, que é o Superman que já tava do mal, no final ficar do bem e aceitar ser preso. Esse final acabou com qualquer possibilidade deles fazerem uma continuação em cima da animação. Porque o Superman, ele entendeu que estava errado. É um pouco diferente do final do próprio game, quando o Superman do outro universo ganha do Superman do Injustice, porque o Superman do universo Injustice, ele nunca percebeu que ele estava errado. Na cabeça dele estava tudo certo. Então você tinha margem dentro do jogo para ter uma continuação, como de fato teve o Injustice 2 e foi muito maior do que o Injustice 1. Então agora, vendo o sucesso da animação do Injustice, e mesmo ela sendo muito ruim com esse sucesso, se o final totalmente equivocado realmente era necessário. E se não seria melhor um final cliffhanger, mesmo que a animação fosse ruim, para poder continuar isso nos outros anos, uma série animada ou talvez num outro filme animado. Mas assim, ó, apesar deles terem feito esse final extremamente equivocado, isso não quer dizer que a DC não possa continuar o universo Injustice de alguma forma. Na minha opinião, a animação ela foi um grande teste. Um teste para ver se esse universo ainda tinha audiência fora das HQs e fora dos jogos. E de fato me parece que tem audiência ainda. Então eu consigo ver algumas alternativas para DC mexer com o universo Injustice. E por causa disso, eu ainda acho que o universo Injustice vai continuar. A primeira alternativa que eu vejo é continuar os jogos. Ter um Injustice 3. Assim, ó, eu sei que nesse momento é bem provável que a NetherRealms esteja fazendo um novo Mortal Kombat, mas eu realmente acho improvável não querer continuar o jogo do Injustice 2. Porque o Injustice 2 teve 2 finais em aberto, teve uma HQ que também deixou vários pontos em abertos, incluindo um Jason Todd Batman, e do ponto que eles pararam, dava pra continuar demais. Na minha opinião, o Injustice 3 poderia adaptar 2 possíveis sagas da DC. Uma que é aquela saga do Lanterna Verde chamada Blackest Night, que eles poderiam explorar o vilão Necron, e como grande consequência dessa saga, eles poderiam reviver alguns personagens. Porque esse foi o grande legado da saga Blackest Night na HQ. Eles ressuscitaram vários personagens. Inclusive na HQ eles ressuscitam os personagens da maneira mais conveniente possível. Vem uma luz assim e fala, vivam! E aparece um monte de personagem vivo ali. HQ, né? Porque é quadrinhos. Mas eu consigo muito ver essa saga do Injustice continuar com uma saga do Necron. E eu também vejo uma continuação muito boa utilizando o Dark Multiverse. Porque saca só, nesse universo do Injustice, o vilão é o Superman do mal. Um Superman que foi corrompido e ficou do mal por causa de uma tragédia. Beleza. No Dark Multiverse você tem um Batman, o Batman que ri, e esse é um Batman que foi corrompido depois de uma tragédia
tragédia e que ficou do mal também. Então eles poderiam trazer o Batman QI para fazer um paralelo com o Superman do mal, para ele perceber o quanto que ele é parecido com o Batman QI e ele ver as atrocidades que ele fez e ele perceber que ele é um vilão da sua história. Algo que o Superman do Injustice não percebe que ele é. Ele pensa que ele ainda é um herói. Então você poderia fazer esse paralelo do Batman QI e fazer uma super história de multiverso que seria sensacional. E você ainda teria o Dark Multiverse para trazer um monte de personagem lutador sensacional pro jogo. Então assim, eu não sei por que eles não fizeram isso ainda, na boa. E seja lá qual das opções que a DC escolher para fazer a nova história, cara, tem material de sobra para se basear e também você pode ser criativo e inventar uma nova história. Afinal, a história do Injustice 2 eles inventaram completamente e ficou muito boa. Na boa, eu acho a história do Injustice 2 cinematográfica demais. Eu curto demais. Eu sei que o universo não é perfeito. Eu sei que o pessoal implica demais com esse negócio do Superman ser do mal, que isso não faz sentido pro Superman. Mas, gente, é um universo alternativo. O fato do Superman ser do mal e você se chocar com aquilo reforça o quanto que é importante o Superman ser do bem no universo principal. É esses paralelos, essa rima com os personagens que fazem a história ser tão boa. É óbvio que de vez em quando o Injustice dá uma pelada bem forçada em algumas mortes, em algumas coisas do roteiro. Ele é forçado, ninguém tá dizendo que não é. Não é um roteiro nota 10, nem nota 9. Eu acho que nota 8, nota 7 ali, mas é aquele 8, nota 7 extremamente divertido e único que você quer acompanhar. E eu acho que esse é um pouco o segredo do universo Injustice também para as outras pessoas. Porque ele é um universo que tem início e meio. E ele tem uma coerência. Os personagens morrem e eles de fato ficam mortos. Pelo menos teoricamente. E o fato dele ter essa história ainda em construção, eu acho que ainda gera mais interesse para as pessoas verem como que vai terminar. E se tiver uma animação do Injustice, pode ter certeza que esse público vai querer ver. É por isso que a ideia de ter animação era tão boa assim, porque você poderia começar uma adaptação das histórias dos jogos e das HQs, e eventualmente quando você tiver um Injustice 3, você adaptar o jogo também. O quanto de dinheiro que eles iriam ganhar com isso? E bem, além dos jogos, eu ainda consigo ver um espaço para as animações. Mas daí eu já não tô falando de animação de 90 minutos como foi essa do Injustice, eu tô falando de episódios de 20 minutos, que seria uma série animada do universo Injustice. Ah, Gabriel, mas outro universo animado do Injustice? Gente, assim, ó, eu concordo que depois de fazer uma animação do Injustice, não haveria nenhum outro motivo pra você continuar fazendo mais coisas do Injustice, a não ser que você faça pelo dinheiro. E partindo do pressuposto que toda a ideia desse vídeo é comentar o dinheiro que a DC poderia estar fazendo com o Injustice, eu simplesmente acho burrice não querer fazer uma outra animação, considerando que a animação ruim deu audiência. Imagina se a animação fosse boa, estivesse, sei lá, no nível do Invencível e fosse por episódio, assim como saiu o Invencível uma vez por semana, e a cada semana que ia passando mais pessoas se interessavam pelo Invencível, e agora o hype para a segunda temporada do Invencível é tão alto que eu acho que iria rivalizar com uma animação grande da DC, porque a primeira temporada foi tão boa, deu exatamente o que as pessoas queriam ver, que elas estão dispostas a ver mais isso do que uma coisa da DC. Ah, Gabriel, mas eles também poderiam continuar nas HQs. Olha, Gabriel Colin do Mal, eu gostaria que eles continuassem a história de algum jeito. A HQ, nesse momento, é a minha última opção, mas é a minha última opção viável. Porque digamos que eles não queiram fazer game, eles não queiram fazer animação. A única outra opção é fazer uma HQ. E a HQ, eu tenho certeza absoluta que iria vender, porque a HQ do Injustice, o ano 1, o ano 2, o ano 3, dá sempre view. Dá sempre view, eu juro que dá view. Mas de todos os grandes meios de comunicação que a DC tem, filmes, animações, jogos, HQs, a HQ é o meio menos lucrativo. E pessoalmente eu iria preferir um jogo, porque essa é uma franquia que se originou nos jogos e é nos jogos onde ela brilha mais. A HQ do Injustice é legal, mas ela nunca é tão divertida quanto o jogo em si. Porque é ali onde o jogo foi concebido, nas lutas, na evolução dos personagens, no modo história, no próprio modo arcade que cada personagem tem seu final. O jogo foi construído pra isso. E, portanto, ele se sai melhor na mídia de videogame. E é onde eu gostaria de ver, porque é onde que seria a continuação direta da história. Ah, Gabriel, mas chega de Injustice, esse universo é de Dark, que o Superman é do mal. Ok, esse é o argumento que eu mais escuto na internet. Esse eu diria que é o argumento definitivo do porquê que as pessoas não querem mais coisas do Injustice. Porque no passado já teve muita coisa do Injustice. Porque quando saía a HQ do Injustice 2...
Toda semana alguém printava uma página e aquela página viralizava. E as pessoas que não gostam do universo Injustice, da premissa do universo Injustice, onde tem um Superman do mal, elas pegaram nojo desse universo. Essa é a palavra. Elas não aguentam mais ver um segundo de Superman do mal. Principalmente porque esse conceito do Superman do mal, ele foi explorado em todas as outras mídias. E não só na DC Comics, em outras coisas, o próprio Invencível. Mas esse é um conceito que foi explorado à exaustão e de fato é um negócio que parece estar saturado. E assim, ó, daí vai de cada um. Eu entendo completamente quem acha que Superman do mal é um assunto saturado. Porque o que não falta é exemplo de história que tem. E história boa e história ruim. Contudo, porém, entretanto, todavia, todos esses seriados e animações e filmes que fizeram essa ideia do Superman do mal, teve audiência, teve engajamento e teve um burburinho ali na internet quando ele saiu. Será que ele teria conseguido se não tivesse o conceito do Superman do mal? Será que o conceito do The Boys não iria ir tão longe se não fosse uma paródia da Liga da Justiça e o principal ali, o Capitão Pátria, fosse um Superman? Eu, sinceramente, não sei. Eu tendo a achar que sim, tá saturado. Mas o fato é que também os números não falam isso. Pô, pega no ano passado, por exemplo. Essa animação do Injustice fez os números na HBO Max. O Invencível fez números na Amazon. No ano retrasado, a segunda temporada do The Boys foi bem mais sucesso do que a primeira. E vai indo, assim, esse negócio do Superman do mal nunca parece se esgotar. E assim, ó, também me parece um pouco injusto todas as outras empresas do mundo poderem explorar a ideia do Superman do mal e a DC Comics, que foi a empresa que criou esse conceito há décadas atrás, porque o Injustice não foi a primeira versão do mal do Superman. Existe há muito tempo antes. No Superman Animated Series tinha, na década de 60 tinha, na Era de Prata tinha. Esse é um conceito velho que sempre deu dinheiro pra ela. A DC não pode porque tá saturado? Foi ela que criou o conceito, tá ligado? Por outro lado, eu também entendo as pessoas mais críticas que elas não querem ver mais uma versão do mal do Superman. Elas querem ver uma versão otimista do Superman, tal qual a gente vê ali no Superman e Lois. E eu concordo 100%, às vezes cansa ver só Superman do mal. Mas veja só, até Superman e Lois teve um Superman do mal na primeira temporada. Mas eu também concordo com os argumentos que tem muito Superman do mal. Aquelas histórias boas, o Superman otimista, o herói de todos, aquele herói infalível, a gente não vê tanto em outras mídias fora das HQs. E isso é uma coisa que eu acho que sim, deveria ser mais explorada. E sim, o conceito de Superman do mal pode ter chegado na exaustão mesmo. Eu acho isso, o Marcelo também acha isso, mas, por outro lado, os números mostram que isso dá mais audiência. E quem sou eu pra questionar os números, tá ligado? Então, assim, ó, apesar de falar tudo isso, eu acho que o universo Injustice, ele precisa ter uma última história pra ele ser encerrado. O Injustice 3 nos jogos seria o ideal, com uma HQ tie-in pra fechar completamente essa história, início, meio e fim. E depois que a gente tiver toda a história completa, daqui a muitos anos, 5, 6, 7 anos, faça uma animação desse universo. Porque eu tenho certeza, daria dinheiro também. E daí, pra compensar mais uma história de Superman do mal, aposta também no Superman otimista. Faz mais animações do Superman e o Homem do Amanhã. Foi uma animação legal, foi uma interpretação legal do Superman. Eu acho que dá pra fazer mais coisas com aquele Superman. Mas, por incrível que pareça, eles ainda não anunciaram uma continuação. Compensa também com essa nova animação do Superman que vai ter com a Lois, que eu acho que também vai ser muito bom pra ter de novo o Superman otimista. Como precisa ter? Eu acho que é uma balança. Se você faz uma história do Superman do mal, você compensa fazendo outras histórias do Superman super otimista perfeito. O problema de querer fazer histórias do Superman do mal, ou mesmo coisas do universo Injustice, é cravar na mente das pessoas que o Superman só dá certo quando ele é do mal. E isso não é verdade. E isso daí vai ser sempre a maldição do Injustice. Sempre que sair uma nova história do universo Injustice, as pessoas vão falar isso daí. E na minha opinião, a única forma de controlar isso é fazendo mais histórias do Superman otimista do bem. Encontrar o equilíbrio perfeito eu acho que seria o ideal. Mas de qualquer jeito, eu acho que não continuar o universo Injustice seria o equivalente a rasgar dinheiro. Porque a história é boa, ela tem margem
personagens para continuar e você tem aspectos para fazer um ótimo jogo de videogame ou uma ótima animação. A animação do Injustice na HBO Max mostrou que tem público para animação, o jogo mostrou que tem público no videogame e na HQ a gente sabe que tem público também. Então assim, ó, tem público em qualquer área que a DC queira continuar o universo. O que eu acho é que não dá pra deixar de continuar. E na minha opinião, a DC tem total consciência disso, e essa animação do Injustice foi uma espécie de teste que ela realmente queria executar. E se o filme ficou no top 3 dos filmes mais assistidos da HBO Max, eu acho que isso é um indício que pelo menos tem uma audiência fiel que vai levantar os números dessas animações. Então, sim, eu vejo futuro pro universo Injustice, mesmo que essa animação, na minha opinião, continue sendo muito ruim. Eu acho que dá pra continuar, os números estão aí, e o ideal seria continuar no videogame. Mas assim, ó, isso daqui é só a minha opinião, e eu sei que é extremamente polêmico, porque tem algumas pessoas que não aguentam mais o universo Injustice. Mas é por isso que eu quero a opinião de vocês. Vocês querem que esse universo continue? Vocês não querem que ele continue? Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, gente, é isso daí. Muito obrigado e dá-lhe DC! E esse foi o vídeo sobre o sucesso da animação do Injustice. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.